governo Dilma Rousseff não tem sido fácil, nem para ela, nem para seus partidos aliados. Já foram 5 os ministros varridos pela faxina da presidente, envolvidos em denúncias de corrupção, em tráfico de influência, em desvio de recursos públicos. Paralelamente a isso, a oposição no Congresso Nacional tem tido uma atuação aguerrida, atuante e, por que não, interessado em se capitalizar politicamente com esse processo de denúncias envolvendo o Palácio do Planalto. O Tempo Entrevista tem o prazer de receber hoje o presidente, líder, um dos maiores líderes da oposição do Brasil atualmente, presidente nacional do PPS, deputado federal Roberto Freire. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Prazer nosso. Também participa conosco dessa conversa Carla Crift, editora de política do jornal O Tempo. Deputado, isso é verdade? É também uma forma de se capitalizar politicamente, acompanhando, denunciando e cobrando respostas em relação a todas essas denúncias envolvendo ministros? Olha, a primeira inverdade é que não há faxina nenhuma promovida pela presidente Dilma. Nenhuma. Ao contrário, ela tem se caracterizado por ser conivente com os ministros que, no final, foram derrubados. Derrubados pela opinião pública, pela pressão da imprensa, pela atuação das oposições. Supremo Tribunal Federal mandando abrir inquérito contra o ministro, inquérito criminal contra o ministro Orlando Silva, o STJ, Ministério Público, Polícia Federal, ou seja, tudo que a presidente da República não gostaria de ter contra ela. Por quê? Porque para ela ficava blindando, como blindou Palocci, como blindou todos os 4, inclusive não só antes, como a posteriori, quando depois de caído. A coisa mais patética que o Brasil assistiu foi a presidente da República e o Aldo Rebelo fazerem os maiores elogios a Orlando Silva, que caiu porque estava com um inquérito criminal aberto contra a sua gestão no Ministério dos Esportes por denúncias de corrupção. É incrível. Mas a presidente foi lá e dizer que ele era um grande líder, que tinha feito uma gestão maravilhosa. Ou seja, ela está brincando com a sociedade brasileira, porque ele caiu por denúncia de corrupção. Se não fosse por isso, por que ela tirou? O senhor acredita que a responsabilidade de culpa seja tanto dela quanto do ex-presidente Lula, já que vários desses ministros são herdados dele? A herança maldita é um fato, deputado, ou é lenda? Olha, eu inclusive estou vendo Lula agora dizendo que está muito irritado com os dados, né, do IDH brasileiro, pesquisa da ONU, e ele precisa ter cuidado, porque vai se irritar muito mais. E isso não é bom, inclusive, para o tratamento que ele está fazendo. Estou falando isso seriamente. Mas ele vai se irritar muito mais, porque as notícias ruins vão começar a aparecer. Essa, sim, é uma herança preocupante e para todos os brasileiros, pela irresponsabilidade com que ele atua no governo. Ele deixou aí o risco de volta da inflação e está voltando. Ele foi completamente irresponsável do ponto de vista do equilíbrio fiscal e deixou para ela vários problemas. O que é que está acontecendo? Ela não pode reclamar, porque ela também é uma herança dele. Ela não era nada. Ela foi uma escolha pessoal de Lula, se elegeu presidente e não pode estar reclamando ao seu criador. Mas é evidente que ela pegou um grande problema, um problema que não é nenhuma marolinha, como também Lula, de forma debochada, tratou a crise no primeiro impacto no mundo. Agora, com a recidiva, você está tendo impacto maior no Brasil e nós vamos ter problemas. E eu não sei se a Dilma e o seu governo estão demonstrando capacidade para enfrentar, está batendo cabeça. E, claro, ela não reclama de Lula, mas Lula, em grande parte, é responsável também por esses ministros. Quase todos ou foram do seu governo ou foram por ele indicados. Agora, eu não acredito que ela vá reclamar. Eu não sei se todos se lembram, a imprensa noticiou, que começaram a falar de faxina e ela refugou. Sim. Não tem nada de faxina. Por quê? Porque começaram a dizer, cuidado, porque se você disser que está fazendo, é limpando a sujeira de Lula, fica ruim, né? Entendi. Deputado, o senhor dizia que as mudanças feitas no Ministério foram todas promovidas após denúncias da imprensa, algum fator externo, né, que tenha provocado isso.
Do ponto de vista da oposição, o senhor também não acha que a oposição está muito a reboque das denúncias feitas pela imprensa? Quer dizer, a gente não vê a oposição sair na frente da imprensa, fazer a denúncia primeiro, ela sempre está meio que a reboque também. O senhor concorda com essa análise? Não, sabe por quê? Porque a imprensa tem a capacidade, e isso é uma homenagem que eu presto a você, né? Imprensa investigativa no Brasil, jornalistas que estão exercendo um papel importantíssimo. A oposição não tem instrumento para isso, né? A oposição tem dificuldade. O que é a oposição? E mais, quando a oposição denuncia, não tem o impacto que a denúncia faz na sociedade a partir da imprensa. Eu gostaria de dizer a você que esse segundo tempo, o senhor Agnello, governador de Brasília... Mas hoje vocês estão entrando Sim, estamos entrando na Procuradoria-Geral da República, vamos solicitar que as investigações sejam feitas, não fique apenas pela denúncia. Esse é o papel da oposição. Mas interessante, só para dizer, quando a oposição denuncia, e nós denunciamos isso já há algum tempo, mas tem pouco impacto. Porque é o papel da oposição de ficar denunciando. Quando a imprensa faz, ela tem uma força tão grande na sociedade que fica difícil o governo não reagir. Na oposição, acha que o líder do governo, o líder do PT, até o líder do PCdoB, se reclamar lá, tá bom. A imprensa, vou dar um exemplo. Nós chamamos lá o dirigente da Agência Nacional de Petróleo, que é ligado ao PCdoB, e fizemos lá uma inquirição sobre denúncias que tinham surgido lá na Agência Nacional de Petróleo. Não teve grande repercussão, por quê? Porque a imprensa não deu seguimento. Então aquilo parou, né? Quando a imprensa começa, fica difícil de parar. E o que é que a oposição joga nisso? E tem feito um bom papel, é de não deixar parar. Entendi. Porque agora mesmo nós estamos lá com o governador de Brasília, e já tínhamos pedido para o Orlando Silva que o inquérito no STJ, que baixou para o STJ, estava no STF quando ele era ministro, que dê prosseguimento. Vamos entrar novos fatos agora, por exemplo, concretamente, um processo de corrupção gravíssimo, porque aí tem também um confronto direto com o futuro da juventude brasileira. O Enem, do MEC do senhor Haddad. É que é uma denúncia impressionante. Você, por exemplo, tem agora, concreto, contratação sem licitação de uma empresa que tudo parece ser uma pessoa cítrica, uma laranja, que era para cuidar dos dados e das informações de segurança do Enem desse ano. E sabe de quem é essa empresa? De uma dupla sertaneja. Isso parece ser uma brincadeira, isso é algo meio patético. Um Enem, a importância que tem para a juventude brasileira, o Ministério da Educação contrata uma empresa que não se conhece, não tem nenhum serviço prestado na área da informática ou da segurança dos dados da informática, que o Enem precisa, como nunca, para evitar fraudes, como ocorreu. Também, quem é que é contratado? Uma empresa cujos titulares formam uma dupla sertaneja. Isto é brincadeira. Isso tem que ser investigado. Por quê? Porque, evidentemente, é desvio, é uma notícia crime que precisa ser investigado. Nós vamos pedir à Procuradoria para que investigue o ministro da Educação do Brasil, que tanto mal vem fazendo a juventude brasileira. Deputado, o ex-governador saudoso Itamar Franco chegou a dizer aqui para nós, para o nosso jornal, que a oposição no Brasil precisava de uma bússola, precisava de um norte. Isso sem falar que vocês estão torcendo contra o governo, torcendo contra o Brasil para para tentar atuar com mais... Torcendo? Não estou dizendo isso, não estou querendo insinuar também. Não, até porque... Mas tudo... Olha, isso é um linguajar que eu, infelizmente, foi um período que nós resistimos e derrotamos. Era um período Brasil, homem eu deixo. Era que julgava que não éramos patriotas porque éramos oposição ao governo. Que esse governo não invente isso. Não. Já basta as besteiras que ele promove, que não venha com essa, além de tudo, de dizer que a oposição está torcendo contra o Brasil. Nós estamos torcendo tanto pelo Brasil que estamos apontando todos os equívocos contra a economia brasileira,
contra a moralidade pública no Brasil que esse governo promove. Mas em termos de discurso, realmente precisa de um norte? A oposição PSDB, DEM, PPS precisam achar um norte de discurso aí para encarar 2014, principalmente? Olha, quando o Itamar falou isso, havia uma certa preocupação, até porque, verdade bem objetiva, a oposição é muito pequena no Brasil. No parlamento, então, eu acredito que nós estamos vivendo um período em que a oposição teve menor representação. Eu acho que é menor até, não faço comparação, porque eu nunca comparo com a ditadura. A ditadura é algo à parte, não tem por que a gente comparar nada. Mas, de qualquer forma, trazer como um certo exemplo, do ponto de vista quantitativo. Nós, eu acredito, que tínhamos mais representantes na época do Milagre e do governo Médici, quando a oposição, o MDB, foi quase extirpado. E da qual o próprio Itamar fazia parte, da oposição. Itamar, naquela época, 1970, ele era, acho que, prefeito de Juiz de Fora. Mas depois ele se elegeu senador. Ele veio, mas quando ele veio na vitória. Então, isso é que eu queria dizer. Nós, em 1970, fomos quase extirpados. Teve até setores dentro do MDB, e eu me lembro bem disso, porque eu já lutei contra essa posição, chamada autodissolução. Porque a derrota foi tão grande, prestar uma homenagem aqui a um piauiense mineiro, lembrando a frase dele, eita, agora me fugiu o nome, mas o governador Francilino Pereira, que era presidente da Arena, ele disse: Arena, o maior partido do Ocidente. Foi uma declaração dele. Por quê? Porque o MDB quase que desaparecia. E 4 anos depois, a oposição, o MDB, derrotou o governo fragorosamente. Em 21 estados, elegeu 16 senadores. Um deles, Itamar Franco, aqui em Minas. Ele foi Senado, ele chegou em 1974, para a eleição de 74, o mandato a partir de 75. Então, nós já tivemos momentos tremendamente difíceis em termos de oposição. Eu sei muito bem disso, porque grande parte da minha vida, e não são poucos anos, quase 50 anos de vida pública, é na oposição. Fui governo com Itamar, líder lá, a minha honra e honra do PPS, do PCB, aquela nossa presença num governo decente. E é bom a gente sempre lembrar isso em tempos de indecência, como nós estamos vivendo hoje. Bem, nós estamos, e naquela oportunidade que Itamar falou isso, estávamos perplexos. Nós não temos número nem para instalar a CPI. Não temos número. E cada dia que passa, pior ainda. Por quê? Do ponto de vista quantitativo. Porque o PSD veio como uma plataforma de adesão a nível nacional. Aquilo é uma janela de adesão ao governo. É uma prova de que ser oposicionista cansa? Uma hora o sujeito não, cansa? Não cansa não, é difícil. É difícil. O Brasil vai contra, por exemplo, a máxima do anarquista espanhol, né? Que se há governo, sou contra. Aqui no Brasil, a pergunta é o seguinte: tem governo? Então eu estou a favor. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Não é fácil ser oposição, mas, olha, a gente é meio curtido nisso e estamos fazendo. Fazendo com firmeza. Eu costumo fazer um slogan que Marco Freire usou muito nessa campanha de 74, se elegendo senador lá em Pernambuco. Sem ódio e sem medo. Não tem nenhuma raiva, nenhum ódio, nada. Agora também não tem nenhum medo de fazer oposição. Dentro da oposição, o PPS tem uma parceria já histórica com o PSDB. Não é bem histórica, não, sabia disso? No período da redemocratização, não, sim, não? Não, ao contrário. Ao contrário. Deixa eu só concluir minha pergunta. Essa parceria, ainda que não seja tão histórica assim, que eu considero que seja mais recente, ela está sendo positiva na avaliação do senhor? Vocês estiveram juntos em várias campanhas presidenciais, as últimas todas, as duas de Lula, e a que Lula foi eleita e agora que a Dilma foi eleita, perderam a eleição. O senhor acredita que ainda vale a pena estar junto, estar do lado do PSDB? Eu atropelei um pouco você, peço desculpa, mas era só para a gente fazer uma restauração histórica. Ao contrário, de 85 para cá, eu acho que eu votei mais no PT do que no PSDB. É mesmo? Vou lhe dar aí, fazendo um ligeiro histórico. Em 89 eu fui candidato a presidente pelo Partido Comunista Brasileiro. Isso. No segundo turno, votamos em Lula. Sim.
Em 94, que foi a eleição subsequente de Fernando Henrique, nós votamos em Lula. No primeiro turno, e perdemos. Né? Em 2008, não teve nem segundo turno. 98. Teve só no primeiro. Isso. Fernando Henrique ganhou. No primeiro, nós votamos no nosso candidato, Ciro Gomes. 2002, primeiro turno, em Ciro Gomes, candidato nosso. Segundo turno, Lula. Você já vê que votamos mais em Lula do que no PSDB. Bom, feita o reparo histórico... Mas votar muito em Lula também não é difícil, porque ele concorreu muita eleição, né? Muita eleição. Mas, olha, não foi muito fácil num determinado momento, até porque o partido resistiu muito a votar. Ao final votou, ficava discutindo. Já era momento de imaginar que, não pelo que o PT demonstrou no governo, mas por uma série de afirmações objetivas de que o partido devia buscar a candidatura, saímos inclusive com a candidatura de Ciro Gomes, numa tentativa de uma terceira via. Mas o fato concreto é que a gente votou muito com o PT. Só que quando o PT chegou no governo, fez exatamente o contrário do que dizia quando era oposição. E a gente disse, olha, nós fizemos oposição ao governo Fernando Henrique, que as pessoas não sabem também. Nós éramos oposição. Só não éramos vinculados à oposição do PT, que era irresponsável. E nós não éramos irresponsáveis. Dou um exemplo. Nós votamos a favor da lei de responsabilidade fiscal, votamos a favor do Plano Real, até porque nós estávamos lá junto com o Itamar Franco, então não tinha por que ser contra a implementação. E da emenda de reeleição? Da emenda de reeleição? Na emenda de reeleição, o partido votou contra. O partido queria, inclusive, um referendo. Entendi. Só para dizer a você que a gente propôs o referendo, não deu. Votamos, inclusive, com o PT. Mas sem irresponsabilidade, por exemplo, do Fundeb, quando nós votamos a favor do Fundef, que o PT votou contra, lei de responsabilidade fiscal, uma série de questões, Agência Nacional de Regulamentação do Mercado. Quer dizer, o PT votou contra tudo. E chegou no governo, deu prosseguimento a tudo, inclusive a política econômica, que eles eram críticos e nós também. E ele deu continuidade. E aí nós fomos, como participante do governo, tínhamos ministério no governo Lula. É bom não esquecer isso. Nós fomos discutir com o governo que a gente tinha ganho a eleição para mudar, né? Fazer reformas. E fomos lá discutir, inclusive, a política econômica. Só que o governo não deu ouvido algum, né? De respeito completo. E nós contestamos. E como não deu mais condições de continuar, nós fizemos uma coisa rara no Brasil. A gente rompeu com o governo e entregou os cargos. É até um fato que, por exemplo, Ciro Gomes não quis sair, não entregou os cargos. Então a gente mandou ele embora. Mas nós entregamos os cargos. Isso é uma coisa difícil no Brasil. É um pouco fugindo daquela regra. Não bancando o anarquista. Mas a gente pode ser governo, mas também não tem problema de ser oposição. E a gente foi para a oposição, isso em 2004, só para restaurar. Aí, a partir de 2006, começamos a votar com o PSDB. Agora, no caso, em termos de Brasil, sem imaginar que verticaliza-se alianças, nós sempre tivemos uma boa relação com o PSDB em Minas. Isso sim. Eu me lembro, por exemplo, uma das primeiras vezes, éramos bem mais jovens, eu vim aqui fazer campanha da Aécio para prefeito. Isso. Com os nossos companheiros. Eleição, inclusive, com a Aécio, perder a eleição, claro. Foi de 92? Fazendo campanha aqui, Venda Nova. Isso, em Venda Nova. Eu em Venda Nova fui fazer comício lá, com os companheiros do partido, nossa Luzia Ferreira, nessa época não tinha mandato, mas era uma dirigente partidária, me lembro com ela, junto, Partido Fazenda, era Pimenta da Veiga, me parece, o prefeito. Sim. Isso. Era o prefeito. Então é uma aliança já de há muito tempo. Tem em São Paulo também uma aliança, já de algum tempo, são os dois principais. Mas no resto do Brasil, não. Nós temos lá em Pernambuco um histórico de alianças com o PMDB. Até porque o Brasil não pode alguém imaginar lá de Brasília, a direção nacional de um partido, baixar uma verticalização. O aliado é esse. Não, em cada estado, em cada município, dependendo da eleição, a questão local, muita força, o partido tem a autonomia para discutir qual é a sua aliança. Então, aí eu diria a você, nada me indica, por exemplo, que a aliança
em Minas esteja esgotada. Ao contrário, a tendência é de que o partido continue participando do governo agora do Anastasia e vá discutir, inclusive, a eleição municipal, saber aonde é que vamos estar aliados com o governo ou vamos também enfrentar o candidato do governo, porque isso vai acontecer. E não será nada demais, e o partido enfrenta isso com toda a galhardia. E tem que indicar para os nossos aliados no governo que é assim mesmo. Né? A questão local vai ter prevalência, porque a eleição é local, não é eleição nem estadual nem nacional. Então a realidade local é que indica. Mas eu diria a você que tem tudo para continuar, temos um excelente diálogo. Da mesma forma, acredito que em São Paulo, mas já para começar, nós não vamos acompanhar o candidato do PSDB em São Paulo. Nós temos uma candidata a prefeito, Soninha. E vamos ter candidatos em vários outros municípios, também confrontando com o PSDB, ou não. Isso não importa. Então, dizer a você, mas o diálogo é bom. Se isso vai ter reflexo em 2014, ainda estamos muito distantes de lá. Não tem por que colocar o boi adiante, não, o carro adiante dos bois. O boi já está colocado lá. Mas não tem por que antecipar. Tenha um certo cuidado, até porque o partido vai ver qual é a sua performance em 2012 e, quem sabe, 2014, voltar à discussão de uma terceira via, de uma alternativa. Tudo isso está em jogo aí. Um exemplo que você tem, por exemplo, a Marina criou uma terceira via significativa. Sim. Foi protagonista na eleição de 2010, que ninguém imaginava no começo. Então, no Brasil, há espaço para se discutir isso. Eu acho que é um certo cansaço, e principalmente em relação ao governo do PT em setores importantes, no Brasil mais desenvolvido, de crítica. E volto a dizer, nós vamos enfrentar tempos difíceis. A crise vai bater, não é nenhuma marolinha. O governo Lula não foi um governo que ajudou a que o Brasil tivesse sustentabilidade no seu desenvolvimento. Foi um desenvolvimento baseado em consumo, endividando tremendamente a família brasileira, e isso pode ter um impacto muito negativo. E a crise significa que as pessoas endividadas começam a ter dificuldade para pagar as suas dívidas. E isso já está começando a dar alguns sinais amarelos de inadimplência. A renda está baixando, e esse sinal que a ONU deu com o IDH brasileiro é a demonstração de que vivíamos com propaganda enganosa, um clima de euforia que não correspondia à realidade. O Brasil não mudou quase nada, continua um país profundamente injusto, desigual e um país com tremenda pobreza. Deputado, falando um pouco sobre esse nascimento do PSD, o partido do senhor foi um dos que mais perdeu quadros, além do DEM. Proporcionalmente, eu não sei se fomos os que mais perdemos. O DEM... Aqui em Minas também perdeu um secretário deputado federal, Alexandre Silveira, né? O deputado-geral Tadeu. Isso. Os dois deputados. Foi um estrago considerável, deputado, do partido? Foi, claro. Né? Do ponto de vista numérico, sim. É por isso, proporcionalmente. Não sei se vamos perder, embora eu não sei o que é que o Supremo pensa, mas nós estamos solicitando a devolução dos mandatos, com o argumento da inconstitucionalidade de poder sair e levar mandato para criar novo partido, como determina lá um inciso da resolução do TSE. Nós achamos que isso é inconstitucional, porque o parlamentar pode levar o mandato quando o partido der justa causa para a quebra do vínculo. Ou seja, perseguição política ao parlamentar, mudança de orientação política. O partido não fez isso. Quem mudou de orientação política foi eles, para aderir ao governo. O PSD ofereceu para eles isso. O PPS continua na oposição, como estava na oposição na época da eleição. Portanto, não tem por que ninguém dizer que mudou de posição. Continua onde estava, onde o eleitorado mandou que nós estivéssemos. Então, nós vamos, do Supremo, já entramos com um pedido de devolução do mandato. Não sei como é que o Supremo vai se posicionar, mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui realizando em Minas um congresso estadual do partido, e pelo que eu senti dos nossos companheiros,
todos muito animados com o crescimento do partido, capilaridade no estado de Minas e preparação para que essas duas vagas não fiquem só nas duas, a gente amplie com novos quadros e com quadros que mereçam maior confiança de que vão ficar no partido, que não vão atender a acenos de governo nenhum. E qual que é o mundo dos sonhos para Minas Gerais, para o PPS, já que vocês estão realizando esse congresso? Quais prefeituras são pensadas? O que o senhor pode antecipar disso? Rapaz, sonho, eu penso impossível. Não tem nenhum problema. Se for sonho, objetivamente, é difícil dizer, mas o partido tem candidatos competitivos, por exemplo, em Ouro Preto, né? Tem candidato, e eu acho que pode ter muita chance aqui na região metropolitana. Nós vamos disputar Ribeirão das Neves. Nós tínhamos uma grande candidata, infelizmente saiu no último momento. O partido está se preparando, vai ter candidato em Montes Claros, vai ter candidato em Juiz de Fora, nós vamos ter candidato, estamos trabalhando em Uberaba, nós vamos ter candidato em Itabirite, e vamos ter em Patrocínio. Olha, vamos ouvir os líderes locais, porque são 600 municípios, né? Ipatinga nós temos o candidato que, inclusive, eu tive lá na campanha, o Robson, o atual prefeito, que vai ser candidato à reeleição, com muita chance de se reeleger. O administrou em Minas duas cidades grandes, né? Assim, além das outras, obviamente, né? Montes Claros, né? Já teve na mão do PPS, teve lá na mão do PPS. Do Atos Avelino. E agora Ipatinga. Ipatinga está. Né? Mas eu queria saber, o senhor está em Belo Horizonte, veio participar de um encontro. Eu não sei se a gente vai ter em Belo Horizonte. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Como é que o senhor está vendo Está aqui aliança? Presente nos estudos a nossa deputada estadual. Mas o PPS ficaria à vontade numa aliança que tem o PSB ao centro, e de um lado, não vou nem falar direita e esquerda, porque eu acho que a gente já não consegue mais, né, definir, mas de um lado o PT e do outro lado o PSDB? Olha, nós já ficamos, né? O Márcio Lacerda está na prefeitura de Belo Horizonte e recebeu o nosso apoio. Uma coisa meio estranha naquela oportunidade, porque não houve a coligação formal, nem conosco, nem com o PSDB. Sim. Mas aquilo foi uma engenharia montada por Aécio e que deu certo. Né? E que vai tentar repetir agora. Não sei se o partido caminhará com isso. Tem bom relacionamento com o Márcio Lacerda, está no governo do Anastasia, portanto, com o PSDB. É um debate que ainda não está resolvido. Não está resolvido nem na continuidade da chapa anterior. Sim. E a briga está aí, o prefeito com o vice. Estou sabendo que já é uma briga grande. Bom, como é que isso vai resultar? Eu acho que o partido está discutindo isso com melhores condições, por exemplo, do que quando da eleição passada. Hoje, se não der nada certo, eu não tenho nenhuma dúvida que se disserem que não, vamos repetir e vocês ficam de fora, né, se vierem com uma proposta dessa, aí nós vamos ficar de dentro mesmo. Aí temos candidatos, porque tem o Zé Fernandes, tem a Luzia Ferreira, né, que podem representar uma alternativa para Belo Horizonte e, quem sabe, com melhor qualidade. Para nós do PPS, da direção nacional, poderia ser até uma grata notícia, né? Mas isso, evidentemente, que terá que ser resolvido pelos companheiros de Minas e, particularmente, os companheiros de Belo Horizonte. Isso não é um assunto que a direção nacional possa fazer mais do que torcer, dar pitaco, mas, evidentemente, quem decide são os companheiros aqui de Minas. Deputado, para encerrar essa conversa nossa, a gente... Está tão boa. Não, pois é, mas enfim, a gente tem um tempo para finalizar, né? Uma forma de agradecer a vocês. Minas Gerais e o Brasil perderam esse ano Itamar Franco. A política brasileira perdeu. E como é que o PPS estima essa perda? Olha, nós prestamos uma homenagem que julgamos que era o máximo que a gente podia fazer como expressão para a sociedade. Nós fizemos o nosso programa homenagem a Itamar, né? Grande brasileiro que foi, e não perdemos a oportunidade de estar lembrando isso. Eu tenho todas as condições de fazer isso, porque eu fui líder do governo Itamar. Momento difícil, veja um pouco das posturas políticas,
toda a oposição ao governo Fernando Collor participou da luta pelo impeachment, tá? E depois Itamar, ao assumir, não era uma realidade fácil. O Collor caiu não só pela corrupção, até porque a corrupção de Collor, alguém já disse que era problema de juizado de pequenas causas, comparado com o governo Lula, né? Mas caiu por conta da crise econômica também, inflação a 80%, um caos. E não era um momento fácil, né? Você ter um governo, por mais que todas as forças olhassem com maior tranquilidade o governo assumindo num trauma constitucional como foi o impeachment, mas de qualquer maneira não era uma tarefa fácil para um governo enfrentar aquela crise econômica. Pois bem, nós fomos para o governo. Nós estávamos na oposição, veio o Itamar e nós fomos ao governo, porque tínhamos derrubado um presidente. Era nossa responsabilidade. E eu fui ser líder. O PT foi fazer oposição. É bom a gente não esquecer isso. Votou contra o Plano Real, que foi a tentativa, inclusive muito bem sucedida, do governo Itamar de combater a inflação, com um papel decisivo de Fernando Henrique, e que eu quero aqui lembrar, quem quiser ler a história, eu fui que indiquei a Itamar, no momento em que houve a demissão do ministro da Fazenda, Eliseu. Acho que parece que é Eliseu Rezende. Bem, naquela oportunidade, da tarde e da noite, no Palácio, eu digo, por que não Fernando Henrique? Ele está nos Estados Unidos, telefona. E ele telefonou. Fernando Henrique ficou assim, foi a discussão por quê? Porque a gente sabia que, naquele momento, precisava ter alguém que implementasse o que já vinha sendo articulado, do ponto de vista legislativo, a gente aprovando uma série de questões. Isso que está se votando agora, o DRU, que não tem nenhum sentido hoje, mas naquela época foi criação nossa, lá no governo Itamar. Por quê? Porque era necessário você ter um sério ajuste fiscal, que era um descalabro o governo Collor. Então, teve o IPMF, o Imposto sobre Movimentação Financeira, ou seja, foi um governo que preparou, e o Plano Real foi consequência disso. Então, é um governo benfazejo para o Brasil, isso é importante. Então, e o PT foi fazer oposição. Incrível isso. Erundina veio ser ministra, e teve que sair do partido porque o PT não aceitou. Sim. Então, são questões de postura em relação ao Brasil. Por isso que eu posso dizer o seguinte, eu torço muito pelo Brasil, por isso faço oposição ao governo Lula e Dilma. Ok. Deputado Roberto Freire, muito obrigado aí pelo seu tempo, por sua entrevista. Carla, também muito obrigado. E você também que nos acompanhou, muito obrigado por ter assistido e até a próxima entrevista. Thank you.